Muito boa noite, gente. Hoje é dia 9 de julho de 2025, né? Então, olha, uma lua cheia despontando aí logo amanhã, muitas magias pelo ar, muitas coisas acontecendo. A minha história com o Portal Psion, ele é uma coisa, assim, bem interessante, porque não sou bem eu que determino quando essas ferramentas vão chegar e como elas vão se apresentar. Eu tenho ali um insight, mas tem todo um tempo de incubação, de desenvolvimento, até que nós tenhamos, assim, total clareza de como é que funciona a ferramenta. E o Portal Psion da Casa Viva, e assim como da Rede Cristalina, são dois que ainda não foram ministrados cursos, né? Então, eles se apresentam agora no momento, para mim, como marcando um grande momento da minha vida, uma grande mudança que eu fiz na minha vida. A minha busca por casa, por raiz, por ancoramentos, enfim, vocês vão perceber essa história aí, e por que o Portal Psion, agora Casa Viva, tipo assim, por que ele chegou agora, né? Qual a função dele agora? Eu fiz uma pequena apresentação para vocês. Então, começo hoje a nossa aula com uma fotografia da Lagoa das Sete Cidades, nos Açores, em Portugal. E durante essa apresentação, eu vou compartilhar com vocês também alguns lugares, né, onde foram feitos trabalhos que estão suportando esse portal, a chegada desse portal agora. Então, a Lagoa das Sete Cidades, eu tenho recordações assim incríveis, a Filomena me levou para conhecer, né, os Açores, e foi aí que nós trouxemos todo o ancoramento desse portal que hoje nós estamos aí trazendo como um lançamento de um curso de um novo portal. Então, Filomena lembra bem dessa foto, né, Filomena? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre o curso, né, do Portal Psion Casa Viva. E que é, né, gente? É um curso, primeiro dizer que é um curso piloto. O que é um curso piloto? É um curso que é a primeira vez que é gravado, então não teve antecedentes, né? É a primeira vez que ele é gravado. E quando eu lanço um curso piloto, normalmente eu faço promoção, faço mais em conta, e também chamo as pessoas que têm interesse em participar do curso piloto, porque ele é um curso onde o aluno também agrega conhecimento, é um curso que, como ele está em desenvolvimento, o curso está sem desenvolvimento, então ele pode mudar, ele pode alterar, ele é um curso flexível, coisas podem acontecer durante o curso e tal. Depois que ele for gravado, aí ele já fica sedimentado, como sendo o curso, o primeiro curso, né, gente? Então, essa é a diferença do curso piloto. Agora, falar qual é a diferença de um portal. A gente chega aqui, né, eu já sou operadora da mesa verde, o que um portal tem a ver diferente? Aí, qual a diferença, afinal? O que é uma mesa, o que é um portal? Gente, olha, eu resumi isso de uma maneira muito simples aqui para vocês. Quando nós falamos em mesa, essa ferramenta que nós usamos aqui, é como se eu dissesse assim, aqui eu penso, eu analiso e eu ativo, né? Então, eu penso, faço meu diagnóstico, identifico o problema, trago como um objetivo, faço uma análise, escolho a ferramenta e ativo. Então, todo mundo já sabe como funcionam as mesas psicodélicas. Quando é um portal? Vocês vão entender por que também dessa mudança. É diferente. O portal é assim, eu observo e interpreto. Quer dizer, então, você sai ali do controle, eu estou, eu não, eu sou, ativar, você para com esse modo de trabalhar e você, fecha a boca. Você não ativa mais nada, você não manda mais nada, você não pendula mais nada. Você vai entrar no ritmo do portal e ele vai trabalhar sozinho. E a tua participação é sentir e transcrever, né, para a pessoa o que é que está sendo trabalhado. Por que você pode transcrever? Porque você conhece muito bem já a mesa anterior. Aqui não existe nenhuma peça para você que é segredo, para quem já é operador, né? Quando o pêndulo trabalha aqui em cima desse portal, qualquer movimento que ele venha, que ele faça, você já conhece a história dela, o que é essa ferramenta. Então, você percebe a ferramenta atuando. Aqui você vê a ferramenta atuando, interpreta e fala para o seu interagente. Diferente da mesa que onde a gente
Escolhe, analisa e ativa. Tá? É possível que muitos de vocês que já utilizem as mesas já tenham percebido que a mesa, por algum motivo, não obedece. Olha, perguntei qual era uma ferramenta, aquilo ficou rodando. De repente, o pêndulo parou e não funciona mais. Eu senti a vontade de levantar a mão. Enfim, tem várias coisas que podem acontecer que acontecem diferente do que você aprendeu no curso. O que isso quer dizer, gente? Que essa frequência, essa nova conexão que nós temos quando essa ferramenta fica mais inteligente, quando você consegue agregar conteúdo, é como se aquilo já fizesse parte de você de uma forma tão natural que tua mente já não necessita, automatiza, sabe, automatiza? Então, a nossa consciência ali expande, você integra aqueles elementos todos, é como se somente automatizasse e você entra naquele conceito de que agora eu observo e interpreto. Então, a mesa, a partir do momento que você entra nesse processo de assimilar já toda a ferramenta, como se ela já estivesse em você, você já decorou tudo, já conhece os movimentos, tudo, quando você vai fazer a mesa, é possível que ela comece a se comportar como se fosse um portal, dando esses bugs, né? Nós podemos chamar de bug, mas o que aconteceu aqui? É porque você, como antena, já pegou uma sintonia de conexão diferente para trabalhar com essa ferramenta. Então, surge ali, em um certo momento, que eu vou trazer a história para vocês, o portal Psion Casa Viva, que ele é totalmente diferente da mesa. Não dá nem para comparar, nem como utiliza, e nem como... Não tem como comparar, é como se eles tivessem algumas oitavas acima. E a leitura que nós fazemos nesse curso é exatamente dessas oitavas acima, porque as de baixo seriam essa 3D, 5D, essa que a gente já conhece dentro da mesa. Então, a proposta é que nós usemos essa ferramenta algumas oitavas superiores, tá bom? Então, qual que é a programação desse curso, né? Que eu providenciei para esse curso? Então, hoje é uma aula de boas-vindas, para apresentar a ferramenta para vocês. Vou falar sobre a programação do curso, vou contar a história da evolução dessa mesa, e no final, nós vamos fazer uma atividade coletiva. Toda essa parte que nós estamos fazendo agora será gravada, porque ela não deixa de ser divulgação do meu curso. A parte depois do intervalo, onde nós vamos fazer atividade, não vai ficar gravada, tá? Porque eu não gravo todas as atividades, só algumas que eu preciso para dentro do curso. Então, como essa é uma atividade aberta, ela não vai ficar disponível, tá bom, gente? Então, na aula 2, nós vamos falar sobre o portal central, chave mestra, aula 3, portal de Ísis, na 4, portal dos dragões, no 5, a paz e no 7, a aurora. Eu estou passando rapidamente aqui, porque ainda vou falar de cada uma dessas aulas, tá bom? E na aula 7, nós vamos ter ativação de todas as chaves. Trabalho. Bom, então a nossa aula 1 hoje é de boas-vindas, né? Vamos falar sobre a programação do curso, história e vamos fazer atividade coletiva. Bom, gente, sobre a programação. Qual que é o objetivo, né, desse curso? Agora eu vou ler para ficar bem bonitinho. Ensinar, preparar e treinar operadores Psions para atuar com o portal Psion Casa Viva, para atuação com energias sutis no campo de imóveis em geral, lares, terrenos, prédios e todos os processos atrelados. Quando eu falo processos, eu estou falando do quê? Documentação, não só necessariamente com a energia da limpeza, do bem-estar da casa, mas tudo que tem a ver com a própria casa, tá bom? E como que será essa metodologia? Então, as aulas serão uma vez por semana, numa sala de aula como nós estamos aqui, pelo Zoom, e toda a aula é dividida em 3 partes. Então, na primeira parte, eu faço ali um desenvolvimento teórico sobre o tema que a gente vai falar, né? Para quê? Para expandir a biblioteca, para nós entrarmos em contato com essas informações. Fazemos uma vivência, né, com conexão com o tema, que nós abordamos no módulo anterior, para a gente sentir o portal. E tem também uma atividade de sedimentação do aprendizado com uma atividade artística. Então, nossas aulas serão realmente bem objetivas, bem focadas, porque tem que ter essas 3 partes aqui em cada aula, tá bom?
Então, nossa carga horária total de 20 horas, eu calculo aí, porque vocês ainda vão precisar assistir alguns vídeos, vão precisar treinar, né? Eu entendo que precisa um tempo também para assimilação, não é o fato de você fazer de 6 a 8 horas de aula, que de repente você já tem expertise, né? A gente tem que assimilar as ferramentas, sentirem elas trabalharem, então, calcula aí pelo menos de estudo uma faixa de umas 20 horas. Vamos ter aulas complementares, vou chamando pelo grupo do WhatsApp, faço monitorias. Quem termina esse curso pode se cadastrar também no site como operador da Casa Vida. E o curso, como vocês já sabem, é registrado pela Porte, o certificado de vocês é garantido, tá? Então, temos uma agenda aqui, né? Então, essas aulas acontecerão no dia 9, que hoje é o primeiro dia, abertura, 16, 23 e 30 de julho. E é possível que a próxima quarta-feira também, dependendo do desenvolver, tá bom? O que nós vamos precisar para participar desse curso? Um cristal que você escolhe para esse portal. Pode ser um que você já tem, né? Você vai lá na sua estante, na sua caixinha, e escolhe um cristal para esse portal. Ou você vai dar uma voltinha pelo shopping, pelas lojas, assim, né? E aquele cristal que piscar para você sentir, você traz ele para o curso, para poder participar do curso, que ele será a sua chave, né? Ele é a representação do seu portal. Se um dia você não tiver o portal na mão, o seu cristal, ele tem toda a informação. A intenção é trazer um cristal para trazer toda a essência de todos os trabalhos que você fizer, como se aquilo fosse juntando sua própria energia, seus conhecimentos, tá bom? Um caderno, eu vou pedir um caderno estilizado. Então, você vai comprar um caderninho novo, vai pôr uma capa bonita, não sei, umas figurinhas, sabe aquelas coisas, aquelas mariquices que a gente fazia quando era menina na escola? Então, vocês vão fazer isso também, tá? Trazer um caderninho estilizado para as anotações, porque nesse curso, cada curso tem cada aula tem uma atividade, cada atividade tem uns insights, e a gente teria que ter um lugar assim, como se fosse um registro de tudo que aconteceu durante o curso, tá bem? Tesoura, cola, glitter, aquilo que tua criança, tua menina mandar, tá bom? Uma playlist das músicas que você mais gosta, porque nem toda vez que nós estamos trabalhando com o portal, é interessante que nós sejamos também trabalhar com a música, então vou falar sobre isso no curso. E querem que vocês preparem uma sinergia, né? Uma combinação de óleos essenciais, ou um perfume, um spray ambiental, enfim. Qualquer coisa que tenha um perfume agradável, que você gosta, então, tragam para as aulas também, que nós vamos precisar nas atividades, tá bom? Aí eu aviso na aula antes, o qual vai ser o material, tá bom? Quando você terminar o curso, né, você vai estar capacitado para fazer atendimentos para você, para as pessoas próximas e para outras pessoas também como operador profissional, tá bom? Então, sai como capacitado na técnica. Bom, vamos falar então sobre o portal Psion, né? Então, o portal chega aqui lindo, maravilhoso, diz assim para vocês, com a Lagoa das Sete Cidades lá no fundo, feliz por esse reencontro. Eu sou o portal Psion, Casa Vida. E eu fui me reconstruindo e evoluindo. Aí pergunta, em qual fase do meu desenvolvimento eu entrei na sua jornada? Eu sou a sua conexão com Gaia. Eu venho trazendo aqui, gente, 11 anos de história, de uma forma muito resumida, para vocês perceberem o quanto essa ferramenta tem estrutura, tem egrégoras, tem forças, tem tempo, tem uma força muito grande. Por isso que esses portais funcionam muito bem, por isso que essas mesas funcionam muito bem, porque elas têm toda uma linha de uma estrutura, de onde vim, como vim, tudo muito bem estruturado, tudo muito bem organizado. Então, esse portal, hoje, que nós chamamos de Portal Casa Vida, ele nasceu lá em 2014 como sendo essa mesinha aí, ó, essa mesa psionica aqui. Tá? A intenção dessa mesa aqui não era como nós usamos hoje com pêndulo para poder ativar. Eu sou ativar isso aqui. A característica dela era o seguinte, o Filomena chegou a fazer, né, atividades, eu lembro quando eu cheguei em Portugal lá, ela chegou a fazer atividade com essas mesas. Essa mesa aí, ela servia, deixa eu pôr uma pra vocês verem melhor.
Ela não é uma mesa a nível como nós conhecemos hoje, onde você fazia ativação dos ferramentas. É uma mesa tipo de análise, como é que fala? Ai, meu Deus, deu branco. Uma mesa para perguntar, é uma mesa para a gente só fazer perguntas. Diagnóstico. Diagnóstico, pior é que isso era uma mesa só de diagnóstico. Então, nós trazíamos aqui a planta da casa, né? E identificávamos tudo. E essa mesa servia para nos mostrar qual ferramenta usar e você colocava ela lá em cima da planta, literalmente, recortava a pecinha assim e colava em cima da planta e criava em cima daquele mapa, daquela planta da casa, uma construção de formas, de cores, de cristais e papapá, conforme o que teria que ser tratado. Bom, então ela começou lá, assim, em 2014. Não era uma mesa radiônica, e sim uma mesa de diagnóstico, tá? Ela me dizia o que eu tinha que fazer. Em 2014, né, um pouco antes de ir para Portugal, eu estive no Rio de Janeiro, encontrei lá a Aline, para fazer um curso comigo, a Aline Mendes, que vocês devem conhecer, já é uma pessoa bem conhecida da área também. E eu falei para ela, eu falei, Aline, eu estou querendo dar uma mudança nessa mesa, essa que eu mostrei para vocês. O que que você sugere? Como é que você vê isso, já que ela trabalha com ambientes também, né? Aí ela pegou e falou assim para mim, Rê, mantém a mesma estrutura que está a mesa azul, porque aquilo já funciona, fica mais fácil para as pessoas aprenderem, né? Porque já conhece o beabá, você só vai colocar os conceitos ali no caso da própria ambientes, né? Levou ideia. E foi assim que eu transformei a nossa mesa verde em uma mesa psiônica até então, mas muito parecida com a mesa azul, exatamente para ela como se fosse azul, desdobrando, só que com ferramentas para ambientes, tá? E assim foi feita essa mesa. Aí, né, a Régia cismou com o dragão. É dragão daqui, dragão dali, eu cismei que essa mesa tinha que ter um dragão. Isso nem pensava em dragão lá no começo, tá, gente? E a Aline falou assim para mim, sobre o dragão, você fala com a Ana Vidal, porque a Ana Vidal trabalha com os dragões. Eu falei, é mesmo, eu conheci a Vânia numa feira holística em São Paulo. Vou procurar a Vânia. Hoje estou procurando. Me ajuda, Filomena. Vou procurar a Ana. Aí fui lá, mandei mensagem para a Ana e expliquei para ela que eu estava indo para Portugal e que a Mesa Verde, né, a Mesa Casa Viva, que eu iria levar esse trabalho para Portugal, e eu gostaria que ela me desse alguma orientação, porque eu já tinha essa conexão, eu achava que tinha que ter um dragão. Eu queria saber, dentro do conhecimento dela, se tinha algum dragão que poderia me acompanhar, me apoiar, né, dentro desse trabalho. E aí ela tirou essa mandala aqui para mim, gente. O dia que eu recebi essa mandala foi exatamente no dia 4 de novembro, às 19h19. Eu chorava como se fosse uma criança. Sem explicação. Sabe quando você bate um negócio, uma coisa, por motivo nenhum, aquilo consegue. Você começa a chorar. Eu senti eu chorava de alegria. Uma alegria, mas não estou entendendo nada. Aí ela pegou e me mandou a mensagem assim. A mensagem que você recebeu é assim, que vamos todos te apoiar. Quer dizer, eu não teria a companhia, o embalo, o acolhimento de um dragão, e sim de toda uma equipe, vamos assim dizer, de dragões. Depois a Filomena vai trabalhar um pouco mais esse conceito dos dragões, tá bom, gente, para vocês. E essa fotografia aqui foi do dia que a Ana Vidal chegou em Portugal e eu e a Filomena fomos buscá-la lá no aeroporto. Bom, o que que aconteceu? Em 2015, né, antes de eu viajar para Portugal, eu fiz um curso lá em Pelotas. E o que aconteceu? Esse portal aqui, ele só tinha essa parte colorida, essa parte que estava em preto mesmo. Eu mandei colocar preto porque ele simbolizaria uma moldura, na verdade, não tinha a ver com o portal, né? Mas foi numa atividade que eu tive lá em Pelotas, no Espaço da Fátima, que esse portal ali na sala de aula, a Lu chegou, falou, abriu, discutiu, enfim, abriu um portal que era o Baguá. Então, a gente percebe que essa mesa, ela teve um movimento grande aí. Então, esse Baguá aqui na mesa, que era aquele Baguá lá da primeira aula, né, que eu mostrei para vocês,
ele como se tomasse vida, abre esse portal e ele começa a atuar como se fosse um portal e não só uma ferramenta de diagnóstico, tá? Quando foi aqui, quando nós fizemos o encerramento do curso da Magia da Vida lá em Portugal, foi o dia que nós fizemos o ancoramento da mesa, dessa mesa verde, né? Então, vocês podem ver aqui, esse foi o pessoal que participou do curso, um curso que durou quase um ano, eu e a Filomena aqui, ó, nós duas aqui pegamos essa turma aqui durante um ano, e esse foi o nosso último trabalho em grupo, onde nós colocamos aqui, na época a MPU era assim, a MPU dos golfinhos, a MPU das tartarugas, e aqui embaixo ainda não tinha nem pressa grande, ó, a MPU dos dragões, foi o dia que ela foi ancorada aqui. Então, nesse dia, todas as pessoas levaram o que sentiram. E daí nós montamos esse grande portal e fizemos a ativação. Foi muito lindo, foi muito maravilhoso. Aqui ficou uma fotografia aqui, né, do portal, no dia que foi ancorado o portal da MPU, Coração de Gaia. Muito bem. Toda vez que eu faço um movimento, e eu não faço esse movimento sozinha, vocês percebem, não sou eu lá que chego lá e invento, né? As pessoas se juntam dentro de um curso piloto, dentro de uma atividade, dentro de alguma coisa qualquer, e se juntam, e esses movimentos acontecem. Então, mostro aqui para vocês, depois disso, o que aconteceu aqui com a mesa, né? O que acontece? O baguá que antes estava aqui, ele sobe, olha, ele muda de posição, ele vem para cá, a ferramenta, o homem, a consciência humana aqui, ela vem para o portal, tá? Ela vem aqui para o portal do tempo, então ela baixa, e aqui, nesse espaço, vai surgir a ferramenta Coração de Gaia, que é essa ferramenta que vai fazer essa alteração quando a mesa trabalha em micro ou em macro, tá? Então, vocês percebem que aqui em 18, 19, ela já começa a mostrar as suas alterações. Quando chega em 2019 lá, o que faz? Essa atualização, ela passa já a ser, já faço a atualização. Teve um tempo que nós tivemos entre um curso e um outro, então as pessoas tinham que fazer 2 meses para poder entender. Tem até uma foto aqui, ó. Nessa época que a Fátima deu o curso aqui, ainda tinha 2 mesas, tá vendo? Uma com o baguá e a outra com o baguá lá em cima, e aqui já entra aquele portal cósmico, que é o nosso portal de conexão, por isso que o homem está ali perto do portal cósmico, né? Onde entram nas conexões. E todas as ferramentas que tinham naquela mesa, que parecem, estão muito parecidas, mas não são iguais, elas ficaram todas aqui, ó, nesse de 1 a 16. Então, as 16 ferramentas que tinha na mesa, elas ficam aqui acolhidas nessa parte do relógio, e essas ferramentas, elas ganham uma conotação de uma oitava muito superior. Aqui nós já estamos trabalhando, não é mais com um cristal, com um floral, nós estamos trabalhando com a consciência viva de todos esses elementos. Então, eles estão numa oitava muito superior. Muito bem, quando foi em 2019, chega a Zahara na minha vida, né? E entrou como professora na equipe, a professora Raíssa Deljazi, e ela fez um desdobramento, né, desse trabalho, com um trabalho que ela chamou de baguá quântico, que é um trabalho que ela faz com baguá quântico. Então, o que ela traz o que ela implementa de mudança ou de alteração dentro desse portal? A árvore da vida, as sefirotes, aqui colocado dentro da casa, identificando que, trazendo a conotação de que essa casa agora está mais viva que nunca, porque é como ela vem ali, como se fosse uma consciência viva, né? Nós estamos falando da árvore da vida, trazendo vida, consciência, interação mais com o ambiente. Aonde a ideia é, o baguá, ele não está fixo, ele está móvel. Então, essa é a ideia que a professora Raíssa trouxe aqui, trazendo como se fosse ali a cereja do bolo, fechando, né, o funcionamento já da mesa como que era. Aí eu enrolada do jeito que eu sou, né, enrolo uma coisa, enrolo outra, fico ali perdida, a Filomena falou, Rê, pega suas mesas, senta no teu tapete, abre os seus portais, espalha os seus livros, junta tudo e vê se faz nascer essa alteração. Eu lembro que a Dani Madura falou, não quero que você faça mais nada. Você vai lá, todos os portais lá no chão,
E eu fiz exatamente isso. Peguei todos os meus livros, que eu venho aí lendo, estudando, peguei todos os portais, peguei todos os meus dragões, todos os meus cristais e coloquei ali em volta do chão, tudo, e fui interagindo com aquelas ferramentas para entender como elas queriam se organizar de forma que fosse adequada para o tempo e para as energias no momento, né? Aí chegou 2020, o que nós fizemos? Integração com o Portal de Sirius. O Portal de Sirius chegou lá em 2018, 2020 ele chegou e mudou todos os modos dessa mesa trabalhar. Deu uma, tipo assim, é como se ele tivesse dado um empurrão quando chegou o Portal de Sirius. Eu conectei cada atividade, foi feito um encontro como esse, com várias pessoas. Então, nós fizemos a conexão do Portal de Sirius com todas as mesas, tá? E aqui, quando foi em 2020, 2022, nós revisamos todos os materiais. Então, foram 2 anos aí de mudança com o Portal de Sirius. Em 2021, surgem os códigos alquímicos, que é o resultado da mesa em um código para você enviar para casa, né? Você faz esse código, é pintado esse código é como se fosse uma chave que a pessoa recebe para colocar na planta da casa dela, ou, quando eu falo planta, é no desenho mesmo, do croquis, ou na própria casa dela como impressa, tá bom, gente? Ela leva um registro do trabalho que foi feito. Em 2022 foi quando nós fizemos a sincronização, né, das NPUs com a casa, com a mesa da Casa Viva, já com o portal. E quando foi aqui em 2022, onde surge o portal Psion Casa Viva. A história de como surgiu as ferramentas, depois vocês têm um outro vídeo que vocês podem assistir. Eu vou passar rapidamente aqui. Eu já tinha o portal de Sirius, e eu sempre mandava fazer uns cartõezinhos, como se fosse uma cartinha, um cartão de crédito, para dar de brinde para os alunos. E eu mandei para a gráfica para fazer, eu falei, eu vou fazer das outras mesas também, para mandar de brinde para os alunos. E ao invés de chegar os cartõezinhos para mim assim, pequenininhos, chegou um negócio A3, desse tamanho, gente, imenso, grandão. E eu tomei um susto quando eu vi aquilo, porque, tipo assim, além de tudo, eu veio assim, entendeu? Alinhado no sentido vertical. Aí eu percebi que essas mesas tinham sofrido uma mudança. O que elas têm em comum? Como foi essa integração? Por esse elemento aqui, ajuda, Filomena, ajuda bom. Octaedro. O octaedro. É toda uma história de que o octaedro sumia da impressão. Era uma coisa louca, ele acabou ficando fora das cartas, por quê? Porque ele era realmente o campo. Então, surge o octaedro aí como sendo o próprio campo que vai fazer a integração dessas ferramentas, tá? Então, se vocês olharem aqui a última versão da mesa que vocês têm, ela já tem o octaedro aqui, ó, tá? Aqui ela tá com o golfinho do lado de cá e o dragão do lado de cá. Quando ele muda, ele se levanta, passa a ser um portal, o que acontece? O dragão muda de lugar, entra nesse portal, então aqui é o portal do dragão, portal dos dragões, e aqui vai entrar esse novo trabalho que eu estou fazendo agora, que tem a ver com o portal Aurora, tá? Então, aqui eu vou passar mais para frente para vocês, só para vocês entenderem. Tá vendo esse portal aqui? Ele se abre aqui e ele faz a integração desses portais. Então, aqui em 2022, eu lancei todos os portais oficiais. Então, porque o upgrade do portal do Sirius foi em todos eles. E hoje nós estamos lançando o curso dessa, e em seguida eu vou lançar dessa, porque é exatamente os portais que vieram das mesas que vocês conhecem. O que tem por trás desse portal, né? O que a Regia está inventando aqui? Então, gente, ó, quando nós aprendemos a fazer a mesa, nós aprendemos a trabalhar com todas essas ferramentas, né? O reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, e aprendemos a trabalhar com as redes, com as entregas, nós aprendemos a trabalhar com todas essas aqui. Quando nós formos trabalhar com o portal, qual que é a nossa visão? Nós vamos continuar vendo todos os elementos que haviam na mesa, só que agora eu vou ver isso também. Então, o que eu tenho aqui? Um grande octaedro aqui, né, que está fazendo a junção dessas MPUs. Então, em cada um desses portais existe como se fosse esse portal aqui.
como se o portal cósmico tivesse aberto em todos os portais, cada um trazendo ali a sua conexão ali de amparo e de suporte. Bom, só para deixar vocês ali com uma visão melhor, na aula 2, então, que seria a próxima aula, na semana que vem, nós vamos falar do portal central. Vamos falar da inclusão aqui da Cabala, de como é que funcionam esses glás, o que são esses glás, como é que esse portal se movimenta, né? Como que uma chave em cima dele vai conectar. Então, vai ser o assunto da aula 2. Na aula 3, nós vamos entrar aqui no portal de Isis. Então, vamos conhecer esse portal aqui, vamos abrir esse portal. Lembre-se, tem sempre a atividade teórica, temos uma sedimentação e uma vivência, tá? Para sedimentar bem as aulas. Qual que é a função, gente? Cada vez que você faz uma aula dessa, você abre uma chave. Então, você pega como se fosse ali um segredo, uma chave. Então, você vivenciou, você traz ali aquela energia. Essa chave, que na verdade não são várias, é uma chave, que são várias atividades. Quando você traz essa chave, ela abre esses portais, então ela te conecta com essas energias, como se estivesse numa oitava superior, e aí onde você vai escorregando para as ferramentas que estão ali no apoio, né? Então, esse portal aqui, o que tem ali por trás dele? Tem o portal de Isis, que nada mais é do que os 4 elementos. Então, vou deixar depois um link aqui para vocês assistirem a história do ancoramento do portal de Isis, que foi feito aqui no Morro do Pai Inácio. Então, todas essas mesas têm uma história, tem um local onde elas foram ancoradas, tem um grupo de pessoas que participaram. Eu não invento isso sozinha, tá, gente? Vocês podem ficar tranquilos, que eu não sou a doida da vez. Na aula 4, né, nós vamos falar sobre o Portal dos Dragões. Aqui nós vamos ter bastante também vou convidar a professora Filomena para estar presente, principalmente nessa aula, porque ela é muito importante, porque foi a Filomena que participou de todo o desenvolvimento dessa mesa. E aqui eu coloquei a fotografia ali da Lagoa das 7 Cidades de uma outra vista, para que vocês possam sentir um pouquinho a energia dos Açores, e depois a gente vem contando sobre todos os procedimentos que nós fizemos, né? Na aula 5, né, nós vamos fazer conexão aqui com Lemúria, representada pela clave Sol, tá? Então, nós vamos entrar um pouco sobre sabedoria ancestral, vamos falar da energia da paz e como esse portal interfere, como ele atua quando nós estamos trabalhando com o portal. Então, a paz, eu não fui ancorar ela em um lugar específico, mas uma coisa que eu me lembro bem, que no dia que nós íamos fazer a sintonização, foi no dia 11/11, se não me engano, acho que foi isso. 11/11, tá aqui a data, 11/11 de 2021. Eu lembro que eu fui para a praia de manhã, né, conectar, para poder entrar na energia, né, gente, para poder fazer a conexão da paz. Então, ela foi feita, assim, algumas horas antes do trabalho, aqui nessa praia, aqui na Praia da Poça, no Estoril. E na aula 6, a gente vai falar sobre o portal Aurora, que ele até sumiu daqui, ó, a imagem sumiu, ele não queria aparecer, tá vendo? Ele estava lá. Que o trabalho final, Portal Aurora é uma história de praticamente um ano, né? Que desde que eu vim de Portugal, que eu estou passando em várias capitais, em vários estados, em vários locais, fazendo o ancoramento do Portal Aurora. E eu terminei esse ancoramento no dia 6 de junho de 2024, onde fizemos o último. Então, eu trago ele como um marco que nós fizemos ali na sede da Dragon Center, né, em Nazaré Paulista. Estava eu, a Anthony e a Filomena, né? Então, foi numa árvore aqui atrás, numa mangueira linda, maravilhosa, que nós abrimos um portal lá e terminamos ali o trabalho do ancoramento do portal Aurora, que agora faz parte também da Casa Verde. E uma foto aqui para mostrar para vocês que nós estávamos muito conectados com Gaia, né? Eu trouxe aqui um símbolo do trabalho que nós fizemos com a Aurora aqui atrás e a decoração de Gaia, representando esse ancoramento com essa ferramenta,
e dando suporte para o próximo passo que ele devia ser trabalhar no portal, tá? E na aula 7, nós vamos fazer a ativação de todas as chaves, calibração para os portais e fazemos um trabalho de encerramento do curso. E agora, eu vou chamar a Filomena para falar um pouquinho sobre isso.